estão achando aí, 2 Coríntios 4, 6, Jesus diz em João 8, 12: eu sou a luz do mundo, quem crê em mim não dará em trevas, terá a luz da vida. Você está vendo, meus irmãos? Você está andando em trevas? Ele diz aqui, versículo 6, 2 Coríntios: porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. O mundo, na criação, estava o quê? Em trevas, vazio e sem forma. E Deus disse, haja luz. E houve. E tudo começou a ganhar harmonia, a ordem de Deus. Mas, irmãos, se a sua vida não está em Cristo, é uma desordem. Uma família desordem. Filhos desordem. Nós achamos que podemos ter uma vida cristã sem Cristo. Ou podemos ter um meio evangelho, meia boca. Ou vamos tomar um remédio aí, um genérico. Não, Jesus não é genérico. Ele é único, não tem substituto. Se você quer ter vida, só Cristo. Você quer ter a luz, Ele é a luz. Você quer descendentar a sua fome? Ele é o pão da vida. A sua sede, Ele é a água da vida. Você está perdido, Ele é o pastor. Você não sabe para onde vai? Ele é a porta. Ah, mas eu não sei. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém tem ao Pai se não for através de Jesus Cristo. Todos os outros caminhos são caminhos errados. E Ele convida você a entrar nesse caminho da graça. Nunca mais você vai ser a mesma pessoa. Amados irmãos, presta atenção, o candeeiro, ele tem 7 partes, luzes. 7 fala da plenitude. Cada uma delas tem uma luz. É como se Deus estivesse dizendo assim, cada igreja é uma lâmpada. Mas só é um só candeeiro. Deus não tem 2 igrejas. Ele tem uma igreja única, que reúne Éfeso, Pérgamo, Tiatira e tudo mais. A igreja não tem luz própria. A luz é o próprio Jesus Cristo. Amados irmãos, como nós enganamos. Nós enganamos de levar um cristianismo light. Não, irmãos, o cristianismo verdadeiro é radical. Jesus disse, se você não é a favor a mim, você é contra mim. Não tem meio termo. Ele vai dizer para os seus filhos, se você quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz dia a dia e me siga. Senão você não pode ser assim. Ele é um suporte para a luz. Ele é receptáculo da verdade, que é a igreja de Deus vivo, que Ele é coluna e baluarte da verdade. E o que é a verdade? Uma pessoa. Jesus diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Amados irmãos, o mundo troca a verdade pela mentira, a justiça pela injustiça. Adora a criatura e não a Cristo. Esse é o mundo que jaz no maligno. Não confunda, irmãos. Jesus só tem uma igreja. A igreja dele. Que confessa Cristo. Anseia por Cristo. Quer viver Cristo. Anseia pela volta de Jesus. Tem amor a Jesus. Tem devoção a Jesus. Demonstra através da palavra, do testemunho da sua vida, que Cristo é a sua vida, que Cristo é a sua luz. Como portador da luz, ela é um testemunho da verdade. Amados irmãos, a luz testifica do quê? Da verdade. A verdade. Mas se a minha luz não testifica da verdade, é trevas. É sua luz, não é Jesus. É falsa, não é a luz verdadeira. A luz verdadeira é uma pessoa. Quando, pela graça e misericórdia de Deus, nós recebemos Jesus
Ele vai dizer: Cristo em vós, dentro de você, é a esperança da glória. Fora disso, não há esperança nenhuma. A igreja perdeu a visão de Cristo e ficou com a visão da igreja. Você não pode ter igreja sem Cristo. E talvez você não pode ter Cristo sem a igreja dele. Porque Cristo é o cabeça da igreja. A igreja é o seu corpo. Você não pode cortar. Você vai virar um monstro. Não perdemos de vista, meus irmãos, a função, portanto, da igreja cristã. O que é a função da igreja? Brilhar. Por que você põe um candeeiro? Por que você acende a luz? Mas irmãos, se nós tivéssemos dia, 24 horas, só dia, precisaria de luz? Absolutamente não. Mas nós estamos no mundo em trevas. Trevas. Do mesmo modo, lá no Egito, capítulo 10, Êxodo, havia trevas em todos os lugares, treva tão densa que você podia até palpar. Você vê a iniquidade aumentando. A iniquidade. Você vê os falsos profetas cada vez crescendo mais. E você vê o amor de Deus, o amor a Deus esfriando. Mas a Bíblia diz que tudo estava em trevas, mas na casa dos filhos de Deus havia luz. Não é luz própria. Jesus é a luz do mundo. Deus nos chamou para ser luzeiros diante desse mundo em trevas. O que nós temos feito? Uma lâmpada apagada não serve para nada. É um testemunho ao contrário. Porque se diz que é uma lâmpada, se diz que é um candeeiro, eu sou um candeeiro, eu tenho a lâmpada, teoricamente tenho a luz, deveria resplandecer e não resplandece. É falso. O que você faz com um candeeiro que tem lâmpada e não acende? Não acende. Porque ela propõe uma coisa, mas não mostra. Você está entendendo, irmãos? O que Jesus está ministrando, está curando nas igrejas. Nessas igrejas. Então você vê, amados irmãos, quando ela fala em ser o suporte, ser portadora da verdade, ela deixa de ser uma igreja cristã verdadeira. Ela passa a ser igreja por igreja, não por causa de Cristo. Segundo, a figura também do candeeiro é a questão de dependência. Por quê? Porque você tem um candeeiro, você tem um porta-luz, ele depende estritamente, amados irmãos, do óleo colocado lá para acender. Ou a energia que chega lá, tem que chegar a energia lá para acender, senão é dependente. A função da igreja é brilhar, mostrar a verdade, viver a verdade, amar a verdade, crescer na verdade, ser luzeiro para esse mundo em trevas, mas também ter uma vida de dependência do Senhor. A Bíblia diz: sem mim nada podeis fazer. Você pega uma videira, se você cortar o galho e jogar fora, vai secar. Mas se o galho estiver na videira, presta atenção, a seiva não é do galho, é da videira. Por que quando a uva, eles vão podar a uva, eles tiram todos os galhos? Fica a videira. Porque Jesus é a videira verdadeira. E nós somos os ramos. Se nós estamos nele, nós damos fruto. Frutos da luz. Mas se nós não estamos nele, nós estamos em trevas. E que trevas que nós vivemos, irmãos. É só olhar o mundo. Que trevas. Muitas igrejas pretas por dentro e pretas por fora. Estão pintando as igrejas de preto. Isso é exterior. Você sabe por que você pinta uma igreja por dentro de preto? Sabe por quê? Porque dentro está negra, em trevas. Está em trevas. É luz. A igreja é luz. A luz
luz da lâmpada não se auto-origina, mas ela é derivada. É como o sol e a lua. Se olha a lua bonita, amados irmãos, você sabe por que a lua é bonita e se vê ela tão bonita, acesa? Porque existe um sol. Mas quando a terra entra no meio, há uma eclipse. Cadê a lua? Acabou. Mas o sol está lá. Continua brilhando. A igreja só pode testificar da luz, porque ela recebe a luz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fora disso, ela não tem luz própria. A luz vem do Senhor, que habita em nós, pela sua graça e sua misericórdia. São luzes acesas pela mão de Deus, através da obra da cruz. Quando Ele estendeu a sua mão, atraiu todos, eu e você, para que na corpo de Cristo nós morrêssemos para nós mesmos, mas na ressurreição de Cristo nós ganhássemos ressurreição, uma novidade de vida para a vida eterna. Irmãos, a igreja no geral odeia a cruz, nem fala dela, porque está em trevas. A condição para todo o nosso brilho é que Cristo nos dê a luz, porque Ele é a luz. Levíticos, citar para os irmãos, vou ler rapidamente Levíticos. Lá atrás, Levítico 24. Olha o que diz Levítico 24, irmãos, sobre o candeeiro. Disse o Senhor a Moisés: ordena aos filhos de Israel que te tragam azeite puro de oliveira batido para o candelabro, para que haja lâmpada acesa continuamente. Deus deixou o Espírito Santo, e todos que nasceram de novo recebem o Espírito Santo. A todos quanto ouviram a palavra da verdade e creram em Jesus Cristo, amados irmãos, eles receberam Jesus Cristo no seu coração. Ele é o óleo precioso de Deus. E olha que ele diz assim: não tenda da congregação fora do véu que está diante da testemunha, Arão a conservará em ordem desde a tarde até a manhã, de contínuo perante o Senhor. Está tudo sobre o candeeiro de ouro puro, conservará em ordem as lâmpadas perante o Senhor continuamente. Aqui fala de uma vida de andar no Espírito, dependência do Espírito, sabendo que Jesus Cristo habita em nós através do Espírito Santo de Deus. Amados irmãos, terceira coisa são as circunstâncias. Primeira função que nós acabamos de ler, as circunstâncias. As lâmpadas não são para o dia, mas são para a noite. Irmãos, nós vivemos uma trevas tremenda. Olha a situação, olha os escândalos, olha os que estão nos maiores escândalos das igrejas, maquinado com o mundo, com a política, trevas. Olha o mundo em trevas, olha a iniquidade, onde antigamente se o cara roubava um frango, ele corava de vergonha por roubar um frango. Hoje o cara rouba o mundo todo e ele cora de vergonha, porque ele é trevas da pior qualidade. Ele é iníquo, ele é ímpio, nunca conheceu a Cristo. Mas se essa pessoa um dia conhecer a Cristo, nunca mais ele vai ser a mesma pessoa. Mas irmãos, o mundo em trevas é triste, mas Deus chamou a sua igreja para brilhar no meio da escuridão. Se não há escuridão, você não precisa de luz. Densas trevas que cobrem o povo, o entendimento dos homens são obscurecidos. O Deus desse mundo cegou o entendimento das pessoas, para que não seja revelado o Evangelho e eles creiam em Jesus Cristo. Satanás cega as pessoas,
Satanás é trevas. Amados irmãos, homens amam as trevas mais do que a luz, porque os seus atos são maus. Está lá em João capítulo 3, você lê todinho lá, está lá. Por que não vem a luz? Por que as pessoas não querem a luz? Porque a luz revela a podridão, a escuridão, a depravação, a deteriorização, a pecaminosidade, o distanciamento de Deus. As pessoas não querem. Por isso que as pessoas odiavam Jesus. E quem mais odiava Jesus eram os religiosos. Porque os religiosos batiam no peito, diziam assim: olha, eu não sou como aquele lá, eu faço isso, faço isso, faço isso. E Jesus fala: vocês são raça de víboras, vocês são sepulcro caiado. Jesus dizia assim em relação aos religiosos: vocês façam o que eles dizem, mas não façam o que eles fazem. Eles dizem, mas não fazem. Amados irmãos, a responsabilidade minha e sua de pregar e viver o Evangelho de Cristo é uma responsabilidade enorme. É nessas trevas que nós somos chamados, ordenados a brilhar com a luz dele. Você está entendendo? É nessa circunstância. Se o mundo não fosse escuro, não haveria necessidade de luz, amados irmãos. E a coisa mais humilde e trágica que se pode conceber é uma igreja escura por dentro e escura por fora. Porque o mundo está nela. E o mundo jaz em trevas. Trevas. Amados irmãos, Deus procura um povo santo, separado. Um povo que tem a linguagem celestial, pensa celestial, busca aquilo que é celestial. Olha isso, é Colossenses 3. Se eu estou com Cristo, pensai nas coisas lá de cima, buscar as coisas lá de cima, não nas coisas terrenas. A sua vida está escondida em Cristo Jesus. Em Cristo que é a sua vida quando se manifestar, porque o dia ele vai vir. Ah, mas eu não creio nisso. Quando você crê, é tarde demais. Já foi. Quantas pessoas já ouviram falar isso? Nós vamos dizer, é tudo besteira, nunca vai acontecer isso. Bom, é melhor você não ver, porque o dia que você vê, você não tem mais volta. Você já está lá, na perdição eterna, sem Cristo Jesus. Amados irmãos, as circunstâncias que vivemos são circunstâncias terríveis. A igreja de Cristo é uma igreja que tem diversidade. Ele está falando de 7 igrejas. Ele está falando do candeeiro que tem 7 luzes. Mas essa igreja tem uma unidade no Espírito Santo de Deus. Nós só podemos ser unidos quando Cristo é o cabeça único. Só nele. A Bíblia diz que Jesus diz que a igreja é o corpo dele. Mas irmãos, se o seu braço não atentar para a mente, ele não mexe. Se o braço vai para cá, ele só a mente está para lá. Não, irmãos, Cristo é a cabeça. Cristo, pela sua palavra de Deus, ele dirige a nossa vida e nós devemos responder, ouvir, ler, obedecer, ser guiado pela palavra de Deus. Deus procura o seu caráter, a sua conduta, seu credo, a confissão de fé em Cristo Jesus. Preste atenção, meus irmãos. Mas diante de tudo isso, existe uma unidade na diversidade. Porque há um só Deus, um só cabeça, um só Senhor, um só Salvador. Não pode dizer, minha igreja crê assim, mas está na Bíblia? Não. Então não é a igreja de Cristo. A Bíblia diz, está escrito, então por isso eu creio. Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Está escrito. O mundo quer que você viva pão.
sabe de tudo isso, mas buscar primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Nós não entendemos quanto que Cristo nos ama, como que Deus me ama. Você tem dúvida que Ele ama você? Deus prova o seu amor para conosco, que Cristo Jesus morreu na cruz, e ainda sendo um depravado, um pecador, um errado, um ímpio, Ele morreu naquela cruz também, para que fosse salvo pela sua graça eterna. Amados irmãos, Jesus é o meu cabeça. A luz fala também do caráter. Caráter fala de separação e fala de purificação. Você acende a luz, você olha aqui e fala: não, aqui está sujo. E fala de separação. Aqueles que são de Cristo, aqueles que não são de Cristo. Aqueles que dizem que são cristãos, mas nunca foram cristãos verdadeiros, porque cristãos são miniaturas de Cristo. Cristãos foram chamados aqueles do caminho. Quem é o caminho? É a sua igreja que é o caminho? Está equivocado. O caminho é Jesus Cristo. Se você tem a Cristo, você tem a igreja. Mas você pode ter igreja e não ter a Cristo. Escuro por dentro, escuro por fora. Separação, meus irmãos, caráter. Deus procura o seu caráter formado em nós. Ele quer formar em nós o seu caráter. Mas, irmãos, João viu 7 candeeiros de ouro que chamam de plenitude. Deus busca a sua plenitude. Então tem uma visão, tem conhecimento, tem a medida do varão perfeito. O que Deus estava medindo nessas igrejas? O seu filho. O que Deus mede em nossa vida? O seu filho. Quanto do seu filho está em nós, vivendo em nós, glorificando o nome de Jesus? Irmãos, como nós amamos de ser aceito pelas pessoas, concordando com eles. Tem medo de falar a verdade. Nós devemos falar a verdade com compaixão, mas nunca minta para as pessoas. Se não nasceu de novo, não pode entrar, não pode ver o reino de Deus. Se não tem Cristo como único Salvador da sua vida, está perdido. E Jesus não tinha nem julgar. Aqui ele fala do julgamento da sua igreja, que nós vamos ver em outros dias. Mas, irmãos, 7 igrejas na Ásia estão assim associadas para anunciar o curso, as características das igrejas desse tempo que nós vivemos. Durante toda a história da igreja, está distribuído em 7 igrejas. Deus está procurando Ele mesmo. O que Ele procura em nossas vidas? Cristo. O caráter de Cristo. A bondade e o amor de Cristo. A intolerância de Cristo ao pecado. Mas o amor de Cristo ao pecador. A intolerância de Cristo às trevas. Mas brilhando com a luz, dissipando as trevas que existem nesse mundo. Ele está ministrando e Ele está julgando a sua própria igreja. E nós vamos estudar, amados irmãos, o próximo lá, ele vai dizer quais as características daquele que está julgando. Lembre-se que Jesus aqui não está como Salvador mais. Ele começa o julgamento pela sua própria igreja. Ele está ministrando, orientando, conclamando, e ele está julgando a sua igreja. E Deus julga a sua igreja através do quê? A medida. Qual a medida? O seu filho. Quanto de Cristo em nós? Quanto da vida de Cristo em nós? Essa é a medida que Ele mede a minha vida e a sua vida. Como Deus os ama. Como Deus ama você e ama mim. Ninguém morreria por mim. Ninguém. Quem que vai morrer por um pecador? Desgraçado pecador em trevas. Só Jesus Cristo.
A Bíblia diz: vós estavas mortos no vosso delito, Deus, Ele vos deu vida. Como você andava? Segundo a carne, segundo o mundo, segundo Satanás. Mas tem um mas desse tamanho. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, com grande amor com que nos amou, Ele nos ressuscitou juntamente com Cristo e nos colocou nas regiões celestiais em Cristo Jesus. E Ele disse para mim e para você: de graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Amados irmãos, nós vivemos em tempos cada vez mais difíceis. Não brinque de ser cristão. Não brinque de ser religioso. Não brinque de igreja. Quando você diz: eu sou um crente, ai você luz. Pode ser pequena, mas há luz. Porque onde não há luz, não há Cristo. O Espírito Santo está lá. Então, preste bem atenção, amados irmãos. Como é que nós estamos vivendo a vida da igreja? Quando a gente vai fazer, se você tem uma agenda, fazer uma agenda da semana. Qual o primeiro que você coloca na sua agenda? Eu tenho que visitar tal pessoa, eu tenho que isso, eu tenho que ir no parque, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer isso, tenho que viajar, eu tenho que isso. E lá no finalzinho, se sobrar alguma coisa, uma linha, aí eu coloco lá. Irmãos, isso é trevas. Trevas tomando conta da nossa vida, da nossa mente, da nossa conduta, da nossa visão. Mas Jesus ama a igreja. Ele caminha no meio dela. Para quê? Ministrar amor, bondade, misericórdia. Para chamar ele a você ao arrependimento. Das 7 igrejas, 5 ele diz: arrependei-vos. Você está no caminho errado. Arrepende. Volta para o Senhor. Ele é compassivo, misericordioso. Ele tem prazer na misericórdia. E a misericórdia dele é renovada a cada manhã. Por isso nós não somos consumidos. Ah, irmãos, que Senhor é esse que ama a sua igreja? Que Senhor. Ele podia virar as costas e falar assim: bom, você não me quer, eu vou embora e acabou, morreu o assunto. Não. Nós vamos ver a última igreja. Onde que Jesus está? Do lado de fora. Lá dentro tem um bom coral, grupo de louvor, um bom pregador, reúne direitinho, manifestações que diz que é do Espírito Santo, né? Está lá o Espírito Santo, são manifestações carnais, e Jesus está do lado de fora. E sabe o que ele está dizendo? Eis que eu disciplino e repreendo a todos quanto eu amo. Ele amou a igreja. Ele entregou a vida pela igreja. Se pois zeloso, arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir, eu entrarei e cearei com ele, ele comigo. Que bondoso Senhor que nós temos. Que maravilhoso Senhor. E Ele é tão maravilhoso que Ele vai julgar eu e você. Hoje é dia de se arrepender. Hoje é dia de mudar a sua agenda. Colocar prioridades de Deus na sua vida. Se não for assim, amados irmãos, você continua em trevas. E que densas trevas são essas. Mas Jesus quer transportar você do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor, o reino da luz eterna em Cristo Jesus. Que Cristo fale no nosso coração. Você não tem nada. Eu tenho uma família, não vai ter. Eu tenho um carro, não vai ter. Eu tenho minha casa, não vai ter. Eu tenho minha profissão, não vai ter. Eu tenho
2.000 diplomas, não vai ter. Porque Jesus vai olhar para mim e para você e vai ver se eu e você temos Ele em nosso coração. E se nós não tivermos, perdemos tudo. Não temos nada.